Destruição total dos russos na direção de Lima. O inimigo ficou sem artilharia. A Rússia concordou com o plano de paz de Trump. Discurso sensacional de Putin diante dos embaixadores. Vingança por Oreshnik. Pela primeira vez, usaram balística de fabricação ucraniana em Rostov. Dezenas de oficiais russos mortos. Russos na linha de frente estão forçando idosos e doentes de muletas a fazerem reconhecimento. Ataque poderoso. No Krai de Stavropol, uma empresa fundamental para o setor energético russo, fabricante de motores de foguete, foi destruída. A Rússia atacou o monumento bandeira em Lviv com um homem-tromba. Stepan Andreevich manteve-se firme. É mesmo uma guerra? Tropas europeias chegam à Groenlândia. Trump está furioso. Separatismo da Rússia. A República do Bascortostão manifesta agora um desejo crescente de se separar definitivamente da Federação Russa. Enquanto isso, os movimentos de resistência clandestina dentro do território estão ganhando uma força significativa e visível, organizando-se de forma estratégica contra o controle central de Moscou. E agora, para as notícias da linha frente. Segundo analistas, as tropas russas avançaram nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. O inimigo avançou próximo a Zheleznyansk, Yablonovka e Stepnogorsk. Os esforços dos russos na região de Stepnogorsk são confirmados por militares ucranianos e correspondentes de guerra. Bogdan Miroshnikov escreve que o inimigo avança, mas não controla nada. Porém, a tendência é perigosa. O inimigo continua se fixando por todo o assentamento. Mesmo assim, eles controlam muito pouco. Porque eles entraram em pequenos grupos nos porões. Agora é difícil tirá-los de lá. Muito mais perigoso é o avanço do inimigo em direção a Lukianovsk, que é o flanco de Stepnogorsk. Se ambos os assentamentos forem perdidos e o inimigo finalmente alcançar a linha do rio Conca, a situação ficará realmente ruim. Porque, nesse caso, o ocupante vai trazer para a região de Stepnogorsk e Lukianovsk artilharia de tubo e foguetes, para então atacar Kuchugum, Balabino e outros arredores de Zaporizhia. Os planos de criar uma base para bombardear Zaporizhia e seus arredores também são mencionados pelas Forças de Defesa do Sul, explicando isso pela localização estratégica de Stepnogorsk. No que diz respeito à região de Donetsk, o inimigo lá não desiste de tentar avançar ainda mais e, para atingir seus objetivos, utiliza até aposentados e doentes. Andrei Cherny-Shapovalov, sargento-chefe do 3º Batalhão Mecanizado, conta que na direção de Konstantinovka, os russos mandam aposentados ou doentes para a linha de frente. Se precisam verificar se há nossas posições ou qualquer outra coisa, eles mandam ou doentes ou aposentados, ou seja, pessoas com pouca mobilidade. Ele fisicamente não consegue se mover rápido, manobrar ou fazer alguma coisa. E eles mandam esse tipo de pessoa. Ou seja, para descobrir se há em algum lugar nossas posições de fogo, alvos ou posições. Por sua vez, os ucranianos. O militar Alex destaca que, ultimamente, 90% dos soldados russos que eles identificam estão sem armas, sem equipamentos de proteção, apenas com bengalas ou muletas. Notamos recentemente um fato interessante. 90% de todos os soldados russos atingidos e identificados são realmente assim. São uns caras debilitados, sem arma, sem equipamentos de proteção, com bengalas ou muletas. Em alguns momentos era até difícil entender que eram realmente militares das Forças Armadas de algum país. A situação na linha de frente continua extremamente difícil, mas os militares ucranianos não deixam de surpreender, mesmo em condições climáticas extremamente adversas. As tropas das forças de sistemas não tripulados destruíram em 48 horas 6 sistemas de defesa antiaérea e radares russos em territórios temporariamente ocupados das regiões de Donetsk e Zaporizhia. Os ataques foram realizados a uma distância de 46 a 160 quilômetros da linha de frente. Os guardas de fronteira também não ficam para trás. Da direção de Lyman, uma unidade de fronteira. Fênix desferiu um poderoso golpe na artilharia inimiga nos últimos dias, destruindo cerca de 10 de canhões. Eles também estão dando trabalho para os soldados russos na direção de Kursk. Lá, os combatentes da fronteira de aço transformaram as posições inimigas. Viraram sucata, menos 3 unidades de equipamento, 2 abrigos, vários ocupantes e uma antena. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento, você confere na nossa análise. Na véspera, drones ucranianos destruíram o radar Prima P-18, um sistema de defesa antiaérea Tor e um sistema antiaéreo Tunguska na direção de Zaporizhia. Outros equipamentos foram destruídos a quase 5 quilômetros da linha de combate.
É justamente na direção de Zaporizhia que o exército russo está acumulando forças para tentar avançar até o centro regional. Segundo nossa inteligência, o inimigo está tentando reunir um certo número de efetivos nas posições avançadas, para, no futuro, iniciar ações de assalto na direção de Orikhiv. O período de inverno é um dos mais difíceis para a linha de frente. O aumento do frio dificulta o trabalho dos drones no campo de batalha. O inimigo tenta usar as condições climáticas para infiltrar suas forças. Segundo analistas do Deep State, graças ao frio, o exército russo conseguiu avançar em algumas áreas da região de Zaporizhia. O inimigo avançou perto de Lazovaia, Stepnogorsk e dentro do próprio assentamento. Os russos também estão bombardeando ativamente e atacando os assentamentos localizados próximos à linha de confronto. Estamos falando de assentamentos como Orikhiv, Kamyshevaka, Verkhnaya e Tersa. Nas últimas 24 horas, registramos 25 ataques e bombardeios contra esses assentamentos. E isso significa que a população civil também sofre com os ataques inimigos. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra analisaram as recentes ações do exército russo na região de Zaporizhia. E eles também chegaram à conclusão de que as forças de ocupação estavam se preparando para uma ofensiva. Manter as posições na linha de frente, garantir a segurança das áreas de retaguarda contra ataques ucranianos e avançar para o alcance da artilharia da cidade. Zaporizhia. O Estado-Maior ucraniano compreende claramente os riscos decorrentes do avanço do exército russo para o leste da região de Zaporizhia. E isso significa que forças e recursos adicionais correspondentes serão redirecionados para esse setor da linha de frente, para estabilizar a situação. Na direção de Kupiansk, na região de Kharkiv, foi notado um aumento no uso de diversos equipamentos, artilharia, tanques e veículos automotores. O inimigo também tenta atravessar o rio Oskol, atacando as passagens, mas as forças de defesa estão conseguindo frustrar seus planos. As forças armadas da Ucrânia têm a iniciativa tática lá e mantêm uma cabeça de ponte na margem esquerda do rio Oskol. Os ucranianos também conseguem conter as unidades inimigas nas proximidades de Golubovka e Afrika, limitando as tentativas russas de avançar para a margem direita de Kupiansk. Como confirmação dos sucessos em Kupiansk, os soldados ucranianos hastearam a bandeira no prédio da prefeitura da cidade. O grupo de busca e ataque CART e o grupo tático Kupiansk estão finalizando a limpeza da cidade, que foi possível desbloquear durante uma operação bem-sucedida sob a liderança do comando do 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia. Atualmente, há não mais que algumas dezenas de militares das Forças Armadas da Federação Russa em Kupiansk, e a operação de limpeza da cidade. De modo geral, em toda a linha de combate, a esmagadora maioria dos ataques do exército russo. Infelizmente, apesar de todos os esforços monumentais e da dedicação incansável de todos os envolvidos no projeto, o resultado final não atingiu as expectativas esperadas e, lamentavelmente, tudo termina em um fracasso absoluto e inevitável, deixando uma sensação de profunda frustração em todos que acompanharam o processo do início ao fim desta jornada exaustiva e complexa que agora se encerra sem sucesso algum. Sempre prontos. No Kremlin, mais uma vez começaram a tocar a mesma ladainha de que a Rússia está aberta a negociações de paz e pronta para trabalhar pelo fim da guerra. Foi o que declarou o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov. Isso é realmente verdade. O presidente Putin e o lado russo mantêm sua abertura. A posição da parte russa é bem conhecida tanto pelos negociadores americanos quanto pelo presidente Trump. Ela também é bem conhecida em Kiev e pela liderança do governo de Kiev. Na véspera, o mesmo foi dito pelo ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov. Inclusive nas últimas semanas, em vários eventos, confirmou nossa posição de abertura para negociações sobre a Ucrânia. Se essas negociações forem sérias, nós as apoiaremos. E se aqueles indivíduos que demonstram interesse nessas negociações realmente se encontrarem verdadeiramente preparados para elas, se possuírem contribuições significativas a declarar. Essas declarações foram feitas em meio a notícias sobre supostos planos. A visita do enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e do genro do presidente, Jared Kushner, a Moscou. Sobre isso escreveu Mulmer, mas há um obstáculo no caminho para acertar a data da visita. Ninguém na Casa Branca, até agora, entende o quanto Putin está interessado nisso. E, de fato, sim. É impossível prever o que Putin vai aprontar. Afinal, juntamente com a declaração de Peskov sobre a abertura do ditador russo às negociações, os americanos visitarão o Kremlin em breve. Eles negam.
Mas eles afirmam com convicção que a situação em Kiev está se deteriorando e que chegou a hora de Zelensky tomar uma decisão. Dissemos no ano passado que, obviamente, já era hora de Zelensky assumir a responsabilidade e tomar a decisão apropriada. Ao mesmo tempo, Donald Trump também se pronuncia. O presidente dos Estados Unidos diz que Putin já deu sinal verde para um acordo de paz e que quem está demorando é justamente a Ucrânia. A acusação de Trump contra o presidente da Ucrânia respondeu o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. Segundo ele, foi a própria Rússia que rejeitou o plano de paz preparado pelos UA. Diante dessa coincidência de opiniões entre os Estados Unidos e a Rússia, não é de se estranhar que a União Europeia esteja pensando em... A publicação Política escreve que os europeus justificam essa decisão dizendo que existe o risco de acordos secretos entre os Estados Unidos e a Rússia. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se nossos amigos e seguidores te apoiam. Comente quais seguidores apoiam o combate ao Império do Mal. Leio tudo com prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. O encontro com os drones do bem foi um sucesso. Na noite de 15 de janeiro, drones atacaram o Krai de Stavropol. Eles atingiram a fábrica química Azot em Nevinomysk. Essa não foi a primeira vez que a empresa foi atacada. No início de dezembro, drones das Forças Armadas da Ucrânia já haviam feito um ataque lá. A fábrica é uma parte importante do complexo militar industrial russo, fornecendo componentes químicos para a produção de motores de foguetes de combustível sólido. Os militares informaram que a fábrica é um elemento criticamente importante do complexo militar industrial, com uma capacidade de produção de mais de 1 milhão de toneladas de amônia e até 1,5 milhão de toneladas de nitrato de amônio por ano, o que a torna um dos principais fornecedores de componentes básicos para explosivos e fabricação de munições. A instalação fornece suporte contínuo a diversas empresas do complexo militar industrial russo e funciona como um centro químico no sistema de apoio técnico ao combate. Algo me diz que o Kibgigan russo queimará mais de uma vez e aumentará as estatísticas de sucesso dos ataques ucranianos. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, declarou que, em 2025, as Forças de Defesa da Ucrânia atingiram 719 alvos no interior da Federação Russa, causando pelo menos 15 bilhões de dólares em prejuízos para o setor militar e econômico da Rússia. E, ao que tudo indica, a Ucrânia não pretende parar, já que o começo deste ano também está bastante quente. Blackouts nas regiões da Rússia, usinas termoelétricas pegando fogo, fábricas militares e de defesa em chamas. Mais detalhes sobre o início catastrófico de 2026 para a Federação Russa, no nosso material. A Rússia está em colapso. O país que iniciou a guerra hoje se afoga em suas próprias ruínas. Nesse exato momento, ela está vindo diretamente para cá, caminhando em nossa direção agora mesmo. Sem luz, sem aquecimento, sem água. Na cidade, só os semáforos estão funcionando. O inverno revelou que o governo escondeu por anos atrás de relatórios e desfiles. Blackouts, usinas termoelétricas paradas, cidades sem aquecimento. Pessoas em apartamentos com temperaturas negativas, sem luz, sem aquecimento, sem ajuda. E não, isso não é um desastre natural. É o resultado do que o governo da Rússia vem fazendo com a Ucrânia há quase 5 anos. Ela destrói a infraestrutura crítica, deixa as pessoas sem aquecimento, sem luz, sem vida, transforma cidades inteiras em ruínas. E agora essa retaliação está voltando para a própria Rússia. E aqui... Albeira, um caos total. O apocalipse de Belorensky. Não tem luz, não tem água, nada funciona em lugar nenhum. Na noite de 12 de janeiro, uma série de explosões foi ouvida em Orel, na Rússia, na região da central termoelétrica local. Drones atacaram a usina termoelétrica e em uma de suas áreas começou um incêndio, levantando uma fumaça densa sobre a cidade. Esta já é o segundo ataque à usina termoelétrica de Orel em uma semana. Alguns dias atrás, o local já havia sido atingido e agora voltou a ser alvo.
acontecendo? Resultado desse incêndio e dos danos, começa a haver falhas no fornecimento de energia, aquecimento e abastecimento de água para os bairros da cidade. E na região de Belgorod aconteceu um apagão em grande escala. Após danos à infraestrutura energética, uma parte significativa da região ficou sem eletricidade. Na verdade, o pior nem é a escuridão, mas sim a falta de água. Para as mulheres, sim, claro. Sim, mas o que as mulheres têm a ver com isso? Todo mundo vai ao banheiro. Ou canja. O patrocinador do nosso passeio ao banheiro de hoje e do banho é o boneco de neve noturno. A luz acabou nos bairros residenciais, em instalações de infraestrutura e nos negócios. As autoridades foram obrigadas a fechar também os centros comerciais. Eles são fisicamente incapazes de funcionar sem eletricidade. Há 556 mil pessoas sem eletricidade em 6 municípios. Sem aquecimento, praticamente a mesma quantidade. Na primeira parte, trata-se de um prédio de apartamentos em 1920. Quase 200 mil pessoas estão sem água e saneamento básico. Na região de Rostov, drones atacaram uma das mais potentes usinas termoelétricas do sul da Rússia, a usina de Novocherkassk. Após o ataque, um incêndio começou no local. Não se trata de uma pequena caldeira, mas de um nó energético fundamental, do qual depende o abastecimento de bairros inteiros. Qualquer dano a esse tipo de instalação afeta automaticamente o fornecimento de energia elétrica, o aquecimento e a estabilidade de toda a rede regional. Isso não é uma scooter, tá voando. É um drone que tá voando. Ali tem alguma coisa pegando fogo. O Krai de Zabaikal também está sob ataque. Milhares de pessoas estão sem aquecimento. A temperatura é de 20 graus negativos. As pessoas dormem vestidas, se aquecem com garrafas de água quente. Semanas e semanas de sofrimento. Tudo isso acontece em um país que diariamente destrói a infraestrutura do estado vizinho, deixando lá milhões de pessoas sem luz, sem água, sem aquecimento. No entanto, curiosamente, a Rússia não enfrenta nenhuma anomalia. Isso é apenas um resultado. Resultado da falta de investimentos, do desvio de verbas e da guerra que está voltando para dentro da própria Rússia. A Groenlândia está unindo a Roca. Em meio ao aumento das declarações dos Estados Unidos sobre planos de tomar a ilha, os países da União Europeia estão se preparando para enviar militares à Groenlândia, para reforçar a presença militar na Groenlândia, ao redor da ilha, com o uso de aviação, navios e forças terrestres. A França vai se juntar aos exercícios conjuntos da OTAN chamados Resistência Ártica. Foi o que declarou o presidente do país, Emmanuel Macron. A pedido da Dinamarca, decidi que a França participará dos exercícios conjuntos organizados pela Dinamarca na Groenlândia, a Operação Resistência Ártica. Ele acrescentou que as primeiras unidades francesas já estão a caminho do local dos exercícios. Posteriormente, haverá a chegada de contingentes militares adicionais. Não. Fica de fora a Alemanha. A Bundeswehr enviou 13 de seus militares para participar de uma missão multinacional de reconhecimento, a convite da Dinamarca. O objetivo dessa missão é avaliar como os países europeus podem apoiar a Dinamarca na garantia da segurança da região, principalmente na área de vigilância marítima. Reino Unido, Suécia, Noruega e Holanda também aderiram à iniciativa. Curiosidade, a Noruega enviou 2 tropas para a Groenlândia, mas a Grã-Bretanha superou-a. Apenas um soldado britânico chegou à ilha, mas é melhor do que nada. Mísseis balísticos de fabricação ucraniana do sistema de mísseis Sapsan foram usados em caráter de urgência pela primeira vez em Rostov. A chegada e abates. Contaremos mais sobre essa arma ucraniana em nossa reportagem. Informações divulgadas online indicam que as Forças Armadas da Ucrânia atacaram uma fábrica de produtos químicos em Rostov com um míssil balístico Sapsan no dia anterior. Essa não é a primeira vez que surgem informações sobre a utilização dos comboios Sapsan. Nesse momento, sabe-se, segundo informações da própria Rússia, que ocorreram pelo menos 10 casos de utilização deste míssil balístico em território da Federação Russa. Há um ano, o presidente Zelensky anunciou que a Ucrânia havia desenvolvido seu próprio míssil balístico. O primeiro teste do míssil Ambrist ucraniano foi bem sucedido, e eu te parabenizo por isso. Nosso complexo militar industrial. Não posso compartilhar mais detalhes sobre esse míssil. E já neste ano, os Sapsans entrarão em produção em série.
De acordo com informações de fontes abertas, relata-se que a produção desses armamentos será de cerca de 20 a 30 mísseis por mês a partir de 2026. Segundo especificações, o míssil Sapsan supera quase todos os rivais estrangeiros. Indivíduos que vêm de terras distantes e países estrangeiros, trazendo consigo culturas diversas, tradições únicas e perspectivas variadas de diferentes partes do nosso vasto mundo globalizado atual. O Sapsan ucraniano tem alcance de 500. Além disso, as características tático-técnicas dos mísseis balísticos estão planejadas para serem aprimoradas. Eu acho que o mínimo é 500 quilômetros. E depois, já chegando a 1.000, 1.500, digamos assim, devemos cobrir pelo menos a parte europeia da Rússia com nossos mísseis balísticos. E esse míssil já percorreu um longo caminho. Ele já está quase finalizado, chegando ao seu desfecho lógico. Agora estão sendo realizados testes. E estamos aguardando o momento em que começaremos a produzi-lo em massa. O desenvolvimento dos mísseis começou ainda antes da invasão em grande escala da Rússia, mas, segundo especialistas, o trabalho foi intencionalmente sabotado. Possui características melhores que o Iskander e melhores do que o complexo chinês equivalente. Naquela época, digamos, há 15 anos, já estavam trabalhando nisso. E não foi por acaso. Os sauditas compraram esse sistema e, por um tempo, financiaram o projeto. Mas a resistência por parte dos russos e de seus agentes era muito grande. Aqui, porque todos eles entendiam. Ou seja, naquela época não nos permitiam desenvolver um alcance maior que 200 quilômetros. Analistas preveem que, graças aos novos mísseis, o exército inimigo enfrentará grandes problemas e novas perdas. São depósitos de campo de munição, pontos de deslocamento temporário e permanente de pessoal. Com dados de reconhecimento, podemos atingir diretamente as plataformas de lançamento, Iskanders no território da Federação Russa. Essa é a principal vantagem desses meios de ataque. Mas claro, a principal vantagem do míssil Sapsan é que ele é totalmente ucraniano. Por isso, não exige autorização dos parceiros ocidentais para atacar qualquer alvo no território inimigo. E enquanto os Estados Unidos ainda estão apenas fazendo planos para a Groenlândia, no Irã, os americanos já estão agindo. A News Nation, citando uma fonte, informa que Washington, diante do agravamento da situação no Irã, está deslocando um grupo de ataque de porta-aviões em direção ao Oriente Médio. Segundo eles, o grupo de porta-aviões está sendo transferido do Mar do Sul da China para a zona de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, que abrange o Oriente Médio. A realocação deve durar cerca de uma semana. Estamos falando do porta-aviões USS Abraham Lincoln, junto com navios de escolta, incluindo um submarino de ataque. A realocação, segundo estimativas, vai levar cerca de uma semana. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, discute-se se estão prontos para apoiar abertamente os manifestantes iranianos que se opõem ao regime atual. Vale lembrar que, anteriormente, o Irã declarou estar pronto para atacar as forças americanas e Israel em caso de ataque dos Estados Unidos. A situação no Irã está cada vez mais complicada. Observadores relatam que já há dezenas de milhares de mortos. O que está acontecendo agora no país parceiro do Kremlin? E quais são as chances dos manifestantes conseguirem derrubar a ditadura? Dos ayatollahs e dos guardiões da revolução? Os protestos mais massivos em quase 50 anos. O regime dos ayatollahs está à beira do colapso. Milhões de persas em todo o Irã estão mostrando a porta para os fanáticos religiosos. Tentando manter o poder, o líder espiritual Ali Khamenei deu ordem para abrir fogo contra os manifestantes. Em resposta ao crescimento dos protestos, o governo começou a se isolar do resto do mundo. A partir de 8 de janeiro, o Irã cortou completamente a internet e as comunicações. Elon Musk veio em socorro dos manifestantes. A empresa SpaceX tornou o Starlink gratuito para os iranianos. Embora os terminais Starlink sejam proibidos no Irã, muitos deles, apesar do risco, foram contrabandeados através da fronteira do país, disse Ahmadiyya, estimando que existam mais de 50 mil desses dispositivos no país. Graças ao Starlink, as forças de oposição têm ao menos alguma chance de se comunicar com o mundo exterior. No momento, o número de vítimas dos massacres cometidos pelas forças de segurança do regime continua crescendo. Não é possível verificar esses dados. Teherã oficial reconheceu que pelo menos 2.000 manifestantes foram mortos.
O canal de TV CBS, citando fontes dentro do país, fala em 20 mil mortos, enquanto a oposição menciona um número chocante de 50 mil. Em cada hospital há pelo menos cerca de 1.500 mortos. Centenas de necrotérios adicionais foram abertos no Irã. Segundo as estimativas da noite, o número de mortos varia de 20 a 50 mil pessoas. Após o massacre nas ruas, o regime dos ayatolás prepara execuções em massa de manifestantes. As autoridades iranianas condenaram à morte um jovem de 26 anos, Erfan Saltani, um dos detidos durante o protesto na cidade de Fardis. A acusação contra Saltani, o artigo inimizada contra Deus, é o mais grave do Código Penal, levando automaticamente à sentença de morte. Desta vez, o regime da República Islâmica nem sequer realizou seu habitual julgamento de 10 minutos para dar o exemplo. Erfan foi condenado à morte sem qualquer processo legal ou advogado. Sim, Erfan é o primeiro manifestante condenado à morte. Mas não será útil? A onda de execuções desses manifestantes começou oficialmente. O mundo não deve se calar diante das atrocidades do regime da República Islâmica. Ao mesmo tempo, o sistema judiciário do Irã anunciou oficialmente a intenção de realizar julgamentos rápidos e execuções em massa contra os manifestantes. Segundo organizações de direitos humanos, as forças de segurança detiveram cerca de 20 mil pessoas. O presidente do ZEWA declarou que as execuções de manifestantes são uma linha vermelha para Washington. Nós não queremos que o que está acontecendo no Irã continue. E sabe, se eles querem fazer protestos, isso é uma coisa. Mas, quando eles começam a matar milhares de pessoas, e agora você me fala sobre execuções por enforcamento, vamos ver onde isso vai dar. Para eles isso vai acabar. Isso não vai terminar bem. Em Jerusalém, acreditam que um ataque poderoso dos Estados Unidos contra o Irã definitivamente vai acontecer. Segundo as avaliações do Sistema de Segurança de Israel, após as declarações de Trump de ontem, um ataque americano ao Irã, isso já não é mais uma questão de se, mas sim de quando. No caso de um ataque dos Estados Unidos ao Irã, Khamenei dará a ordem para atacar alvos americanos no Oriente Médio, assim como Israel. O enfraquecimento e ainda mais a queda da ditadura do Ayatollah será mais um golpe para Moscou. Na sua época, o Irã se tornou o maior aliado militar e técnico da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Dezenas de milhares de drones Shahed iranianos atingiram cidades ucranianas. Os tentáculos dos proxies iranianos há anos trabalham em prol dos interesses do Irã, da Rússia e de outros aliados. Mas esse papel é realmente significativo? Com certeza, sim. E agora ele se destaca mais no cenário geopolítico do que apenas no militar. No caso de enfraquecimento do regime no Irã, se a desestabilização interna continuar e se os Estados Unidos realmente se envolverem nos acontecimentos, isso, claro, vai enfraquecer o regime de Putin, porque a Rússia vai perder seu principal parceiro estratégico e também seus argumentos mais sérios nessa longa guerra contra a Ucrânia, com toda a certeza absoluta. A Bloomberg calculou que o Irã forneceu armas à Rússia no valor de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Agora, o regime de Putin provavelmente vai perder essa fonte generosa de suprimentos para conduzir a guerra contra a Ucrânia. Enquanto o poder em Moscou senta e pensa que, pelo menos na Federação Russa, eles têm tudo sob controle, a Bashkortostão mais uma vez mostra que eles não são a Rússia. Às vésperas do segundo aniversário dos protestos de Baymar, quando milhares de pessoas foram às ruas, em apoio ao ativista Bashkir condenado, a Rota Bashkort, com as manos de sua resistência clandestina, decorou as cidades da República com o símbolo memorial do Homem Negro, em memória daqueles que encontraram coragem para enfrentar o Kremlin. Além disso, a resistência clandestina fez grafites com a palavra ártica, Azovtik, em Bashkir, que significa liberdade. Os Bashkiris ainda atuam na clandestinidade, mas a cada dia cresce o número de pessoas que discordam do regime do Kremlin. E o principal objetivo é uma Bashkortostão livre, e nada de Rússia. Confisco do petróleo e ajuda às forças armadas da Ucrânia com o dinheiro da venda do recurso energético russo sob sanções. Esse é o esquema que o Reino Unido está desenvolvendo agora. Quanto a Ucrânia vai ganhar com isso e quanto a Federação Russa vai perder? Don't exist. Enquanto o Kremlin procura rotas alternativas para o seu petróleo, o Reino Unido se prepara para dar um golpe duplo. Já está na hora de fechar os poços. Já é preciso parar a extração, porque não há para onde escoar o petróleo. Londres está considerando um cenário sem precedentes. Usar o petróleo apreendido da frota fantasma russa não apenas como um troféu de sanção, mas como uma fonte de financiamento para o apoio militar à Ucrânia,
Segundo o The Times, o governo está discutindo uma opção em que os recursos obtidos com a venda do petróleo sancionado seriam direcionados diretamente para Kiev, transformando os recursos do Kremlin em um instrumento para enfraquecê-lo. Isso terá um duplo impacto na máquina militar russa. Não só vamos privá-los de receitas militares ilegais, como também encontraremos uma forma de ajudar a financiar a resistência ucraniana. Ao mesmo tempo, as autoridades britânicas destacam que o mecanismo continua sendo juridicamente complexo e exige uma... É fundamental estabelecer uma estrutura legal que seja perfeitamente clara, organizada e transparente para todos os envolvidos. Isso significa criar um arcabouço jurídico sólido, compreensível e bem definido, que garanta a segurança necessária, elimine ambiguidades e proporcione uma base normativa extremamente robusta e confiável para o funcionamento de qualquer sistema ou organização de forma eficiente e justa. O que começou com a apreensão do navio Mariner, eu considero que é uma nova etapa completamente diferente, que libera as mãos de absolutamente todos. E vemos como, ao mesmo tempo, países que antes não se apressavam, antecipando-se aos acontecimentos, países como a Grã-Bretanha e a Suíça estão começando a anunciar medidas contra a frota de petroleiros da Rússia. Ele já está passando para táticas de influência verdadeiramente mais eficazes. Paralelamente ao cenário financeiro, Londres está preparando um ataque militar. As forças especiais britânicas estão de prontidão para possíveis operações contra embarcações da frota paralela russa. Unidades de elite treinadas para desembarques de helicóptero e captura de tripulações podem ser empregadas para bloquear centenas de petroleiros que o Kremlin usa para contornar sanções e financiar sua máquina de guerra. Para isso, o governo britânico preparou previamente uma base jurídica, utilizando normas da legislação de sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro. Assim, as operações contra a frota clandestina não são vistas como aventuras arriscadas, mas como um instrumento legítimo e coordenado de pressão econômica. Al-Kenny. Tudo isso simplesmente aumenta cada vez mais os custos por barril de petróleo da Rússia. Eles já recebem um pouco mais de $30. Por barril de petróleo, este valor está abaixo do custo para a maioria das companhias petrolíferas. Então, ao aumentar essa pressão, o mundo consegue reduzir ainda mais o valor que a Rússia recebe por cada barril, digamos para $20 a $25. Depois disso, basicamente, não fará mais sentido algum, em princípio, transportar esse petróleo. Ou seja, não cortam a exportação, não afundam os petroleiros, mas exercem uma pressão desse tipo. Cercam de todos os lados, de tal forma que essa atividade se torna economicamente ineficiente, economicamente injustificável. Novos alvos já foram definidos. 2 petroleiros sob sanções britânicas, o Spring Fortuna e o Range Valen, devem passar pelo Canal da Mancha nos próximos dias. Ambos transportam petróleo russo e navegam sob bandeiras falsas de Camarões e Zimbábue, o que os torna alvos potenciais para intervenção. O Spring Fortuna foi incluído na lista de sanções do Reino Unido ainda em maio do ano passado, por envolvimento em atividades voltadas para desestabilizar a Ucrânia e apoiar o governo russo. Ao longo dos anos de operação, o navio mudou de nome e de bandeira várias vezes, de Grécia e Malta até Panamá e Ilhas Marshall, o que é uma prática típica da frota sombria do Kremlin. O Range Valley está envolvido na exportação de petróleo a partir de portos russos, principalmente no Mar Báltico. A embarcação está ligada à empresa Radiating World Shipping Service, dos Emirados Árabes Unidos, um dos principais operadores da logística sancionada russa, e também mudou de nome e jurisdição várias vezes, disfarçando a verdadeira origem da carga. O volume total de todo esse petróleo que está atualmente no mar, que está em movimento e que está parado, ultrapassa 200 milhões de barris. Esse é um volume colossal para a Rússia. Ou seja, isso equivale basicamente a 50 dias de exportação. 50 dias! A Rússia poderia talvez não exportar mais nada e vender apenas o petróleo que já colocou no mar e que está à procura de compradores. Paralelamente, aumenta a pressão sobre a frota clandestina da Rússia até do outro lado do oceano. Os Estados Unidos começaram a intervir ativamente nas cadeias de suprimentos envolvidas no comércio com a Venezuela, o que forçou os proprietários de petroleiros fantasmas a buscar proteção com Putin. Segundo a Starboard Maritime Intelligence, desde o início de dezembro de 2025, pelo menos 26 navios trocaram sua bandeira para a Rússia. Isso representa um aumento significativo em relação a 6 navios em novembro e 14 nos 5 meses anteriores.
A maioria das mudanças aconteceu depois que os americanos apreenderam o superpetroleiro Skipper na costa da Venezuela, expondo a vulnerabilidade da rede da frota sombria do Kremlin. Os proprietários dos navios, ao trocar a bandeira para a Rússia, esperam que Moscou lhes ofereça proteção política. Isso pode se tornar uma nova solução potencial para as redes da frota sombria, mas também aumenta as apostas, pois isso destaca que a evasão das sanções não é mais apenas uma questão de cumprimento das normas marítimas, mas um desafio estratégico que envolve proteção estatal e riscos geopolíticos. Cada barril de petróleo russo agora se torna não apenas um recurso, mas uma ferramenta de pressão. Enquanto o Kremlin procura maneiras de contornar as sanções, o Ocidente transforma seus próprios ativos em alavancas para fortalecer a defesa da Ucrânia, mostrando que o preço da agressão aumenta a cada dia. Tentativa de assassinato contra a bandeira? Bem, quase isso. Na noite de 15 de janeiro, a Rússia atacou Lys. O principal alvo, planejado ou não, foi o monumento a Stepan Bandeira. Chaquete Vero do BA1. Bem, brincadeiras à parte. Durante o ataque noturno, a Federação Russa atingiu um parque infantil na Rua Bandeira, a poucos metros do seu monumento. A greve também danificou prédios residenciais, uma faculdade, uma escola, uma universidade e um templo. As janelas estão quebradas ali. Hoje, o inimigo atacou o centro da cidade de Lviv, o patrimônio histórico da Unesco, e um parquinho infantil localizado atrás do monumento a Stepan Bandeira. Felizmente, ninguém se feriu, mas centenas de janelas foram quebradas. A faculdade, que fica perto do parquinho e do monumento, também foi atingida. Centenas de janelas foram quebradas na Universidade Politécnica de Lviv. Infelizmente, os vitrais da igreja de Elizabeth e Olga foram destruídos. Mas vamos voltar ao monumento de Bambeira. No momento do ataque, equipes da prefeitura limpavam a neve perto do monumento. E depois da explosão, a faxineira simplesmente continuou limpando a neve. Eu estava limpando o ponto de ônibus, afinal não sabia que algo ia voar. Deixe seu like para essa mulher faxineiro imperturbável. Deixe um like neste vídeo para apoiar o que estamos fazendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!